Oi, turma. Do livro Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 21, da compreensão. Cremos que, em matéria de compreensão e experiência, todos nós assemelhamos aos frutos que o tempo vai amadurecendo, pouco a pouco. Chico Xavier. Compreensão não se improvisa, é uma obra de tempo, colaboração e harmonia. Você já reparou que nenhum fruto amadurece sem ter que passar por todas as etapas? Semeadura, florescer, frutificar e amadurecer? E neste processo podemos pensar que na vida não é diferente. Muitas vezes, por nossa incapacidade momentânea, falta de maturidade e experiência, nos deixamos envolver em situações complexas que poderiam ser facilmente solucionadas. Mas o tempo, esse exímio mestre, nos molda e através da experiência acumulada, da paciência e dos erros e acertos, vamos então, como um fruto verde que necessita passar por todos os processos até chegar à maturação. Mas precisamos entender e compreender que tudo na vida tem seu tempo certo para acontecer. Se há hoje o companheiro que o procura e cerca com as suas incompreensões, dúvidas e questionamentos, observe que muitas das indagações dele provavelmente já foram as suas. Portanto, ouça atentamente e sempre que possível ajude-o, esclarecendo a situação por ele relatada sob um novo olhar, o olhar de quem já compreende. Nada como a experiência de uma vida para que possamos acumular ensinamentos calcados no Evangelho vivo de Jesus e sermos também aquele que auxilia na Boa Nova, aliviando e apaziguando e orientando todos que batem à nossa porta. Melhor do que julgar alguém é escutar primeiro o que o outro tem a dizer, colaborar sempre através da palavra edificante, de forma harmoniosa e com profundo respeito. Se todos já começassem a colaborar uns com os outros, o mundo estaria bem melhor. Não espere nada de ninguém. Se você já tem a compreensão de seu real papel, se já possui a bênção da experiência, não vacile mais, não desperdice seu tempo com nada que possa lhe tirar do sério, do bom senso e desequilibrar seus pensamentos. Muitos ainda dormem, não ouvem, nem enxergam nada. São como frutos verdes que ainda precisam de compreensão até amadurecerem. Mas Deus lhe dá ferramentas para se capacitarem. E nas intempéries e tribulações do processo evolutivo podemos verificar o seu crescimento gradual no campo moral e espiritual. Todos já fomos incompreendidos um dia, segundo a visão pequena que ainda possuímos. O momento atual sugere que sejamos mais ponderados, solidários uns com os outros. Afinal, este é o caminho e o propósito a ser alcançado. Bendito seja então o amor infinito de Deus por cada um de nós, que em sua misericórdia nos acompanha diariamente e como um Pai amoroso que compreende e aguarda ansiosamente pelo nosso despertar, auxiliados pelo tempo, todos nós vamos nos modificando, nos aperfeiçoando até que um dia passamos a compreender os verdadeiros desígnios de Deus. É partir daí, ao compreender e entender o real valor da obra do tempo, verificamos que sem sua colaboração e paciência ficaria muito difícil todo e qualquer convívio familiar. Estamos aqui para compreender uns aos outros e não exigir que os outros nos entendam e compreendam. Porque, quando bem compreendida a lição do Evangelho, entenderemos que estamos aqui para servir e não para ser servido. Creio eu que tanto na minha vivência como na vivência de vocês, nós já escutamos muitas as vezes, ou até mesmo já falamos, né? Aquela pessoa não me entende, né? Eu vivo no meio de pessoas que não conseguem entender aquilo que eu falo. A gente briga porque não se entende, a gente tem discussões em casa porque a pessoa fala uma coisa, eu falo outra. A gente coloca alguém no meio para tentar fazer o meio de campo, mas não adianta, acaba brigando até com a pessoa que entra no meio. A falta de compreensão entre as pessoas causa a maioria dos problemas que nós temos. E pior, que nós não conseguimos resolver.
essa falta de maturidade de poder compreender que o outro tem um ponto de vista diferente do seu, uma vivência diferente da sua. Mas, poxa vida, fui eu que criei, é meu filho, é minha filha, deveria ter aprendido alguma coisa comigo. Então, você precisa entender que o seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, seu amigo, o colega de trabalho, são espíritos individuais criados por Deus. Cada um tem uma jornada, cada um já vem de várias experiências. Alguns amadureceram, aprenderam, estão crescendo, estão melhorando, estão ajudando pessoas. Outros não. Outros ainda estão inertes, preguiçosos, estão indo devagarinho. E tem aqueles que ainda não querem fazer absolutamente nada do que já sabem, inclusive. Já sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Muitas das vezes com consciência. Aqueles ainda que nem consciência têm. Imagina só. Patrícia, mas como não? Todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. O que é lei e o que não é lei. Sabemos. Mas o nosso espírito não amadureceu ainda para compreender. Então, cada caso é um caso. Cada pessoa é distinta da outra. Se eu pegasse uma sala de aula como professora, que fui há 32 anos, se eu pegasse uma sala de aula e falasse assim, olha, hoje eu vou ensinar o alfabeto. Se eu não olhasse para cada aluno que estivesse ali naquela sala de aula e simplesmente colocasse na lousa e hoje eu vou fazer o alfabeto e vocês vão aprender o alfabeto, será que todos vão aprender igual? Será que todos vão desenvolver a leitura e a escrita por igual? Claro que não. Tem uns que têm família e não conseguem se desenvolver. Tem outros que não têm a família presente e conseguem. Cada caso é um caso. E eu não posso tratar todo mundo por igual. O tratamento na base do respeito, sim. A gente tem que respeitar todas as pessoas por igual. Mas o tratamento de entendimento, de conversa, não é igual. Eu não posso querer conversar com uma pessoa que nunca passou por uma escola, que ela só tem o entendimento de uma roça, por exemplo, falando com ela sobre física, química, biologia, detalhando as células que existem no nosso corpo, falando das transformações que existem mediante medicações. Ela só entende um chazinho, que é o que ela tira da terra, faz e dá resultado. O conhecimento dela está ali, agregado àquele momento. Se eu falar qualquer coisa que venha a nível de universidade, de estudos, de descoberta, ela pode até ouvir, mas ela não vai ter a maturidade para entender. Como que eu ensino uma criança que está aprendendo as 4 operações uma equação de segundo grau? Ela não vai entender. Então os espíritos são assim. Não tem como a gente saber exatamente o nosso filho, se ele sabe mais ou menos do que nós. Então a gente vai ensinar o que é certo. Porém, uns vão aprender desde pequenininho o que é certo, independente se a mãe ou o pai ensinou. E tem outros que já têm 50 anos e não entenderam ainda, que não podem trair, que não podem mentir. Isso é um exemplo, mas quantas coisas, né? Eu vi um cara esses dias no YouTube, ele falando assim, eu criei provas contra a minha pessoa. Eu comecei a filmar em vídeos no celular, as presepadas que eu apronto no trânsito. Eu levanto o pé, eu passo no meio, né, onde não pode passar, entre carros, caminhão, e as presepadas que eu faço eu comecei a filmar. Para ele, ganhando curtidas, seguidores na internet, era o máximo o que ele estava fazendo, mesmo sabendo que ele estava contrariando as leis de trânsito. Até que a polícia começou a investigar ele através dos vídeos mesmo que ele fazia. Ele começou a chamar atenção. A polícia chamou ele numa dessas passagens na rua e levou ele para a delegacia, prestou queixa, né? As pessoas que se sentiam lesadas, eram várias, que passaram medo, receio de causar um acidente no trânsito por conta das presepadas desse cara. E ele pegou prisão. Ele falou, gente, mas eu sou trabalhador, né? Eu pago minhas contas, eu educo meus filhos, eu sou a pessoa responsável. Aí o policial falou para ele, o problema da sua responsabilidade é que ali, naquele momento, você escorregou.
Você não estava agindo com responsabilidade naquele momento ali. A família toda foi lá, a defesa dele. Ele pegou e falou assim: poxa, mas eu sou gente boa. É gente boa, mas fez uma coisa errada e ainda que é pior. Ainda registrou a coisa errada que estava fazendo. Ou seja, uma criatura dessa não é ruim, mas é imaturo. Onde já se viu você criar provas contra você mesmo, fazendo coisa errada. Então, um cara de quase 50 anos pegou prisão, teve que pagar, né, advogado e tal, para tirar ele de lá. Acabou com o réu primário dele por uma bobagem, por uma brincadeira no lugar errado com pessoas erradas. Uma infantilidade espiritual. Então a gente percebe que não existem formas de você saber que se o espírito que está morando com você, convivendo com você, ele é mais elevado ou menos elevado, porque a qualquer momento pode cometer erros. E é nisso que as pessoas mais criticam, a questão do erro. Mas os acertos ninguém lembra. E isso daí, o erro, às vezes não significa que é um espírito ruim. Às vezes é uma pessoa imatura. Tem pessoas que casam naquela ânsia de viver um romance, de viver uma família nova e não tem a mínima estrutura para isso. Na verdade, são pessoas que gostam de ficar sozinhas. Aí ficar junto só dá briga. É imaturidade. Então nós precisamos de um processo. Por isso que existe o namorar, noivar, casar, né? Tem que ter a hora certa para as coisas. As pessoas estão atropelando tudo. Ah, eu vou tentar casar. Se der certo, deu. Se não der, a gente separa. Imaturidade. Porque você não pode fazer teste com o outro. Você não pode fazer teste com você. Você não pode fazer teste com o filho. Você não pode fazer teste com a sua família. Tem gente que não acredita no ente querido da família, porque fala, é todo desmiolado. Toda hora tá arrumando alguém, toda hora tá largando de alguém, não quer nada com nada. Coitada daquela que cai na lábia dele. Eu namorei um cara que era assim. Ninguém da família acreditava no cara. Ninguém. A única Santa Madre Patrícia de Itaquá era eu que falava, não, eu tenho 50 e poucos anos, tenho a minha idade. Impossível, vai acordar, né? Ainda mais pegando uma Patrícia para namorar não é fácil, eu sou chata. Falei, ele vai acordar, ele vai despertar. Só deu foi dor de cabeça, parecia que eu tinha um filho de 50 anos do meu lado. Só dor de cabeça, mentira, escorregada daqui, escorregada dali. E você tá provando que tá escorregando e a pessoa, né, faz aquela cara de paisagem, ou então chora, se vitimiza. 50 e poucos anos. A família toda já tinha me avisado, cuidado, porque ele não é confiável. Ele só apronta. Não é ruim, a pessoa não era ruim, mas aprontava. Então, assim, tudo tem que ter um tempo para você poder amadurecer e ter certeza daquilo que realmente você está fazendo. E as pessoas estão muito banal, né? Tá tudo muito banal. Né? Eu vejo por mim, assim, eu compro as coisas em loja virtual, chega aqui em casa, se tem utilidade, beleza, eu vou usar, né? Comprei, é para isso. Mas se chega aqui não é aquilo que eu esperava, eu dou para alguém, sabe? Eu descarto. Não fico tentando achar jeito daquilo ser útil para mim. Então, assim como a gente faz isso com objetos, a gente está fazendo isso com pessoas. E aí é o problema. Os objetos, querendo ou não, é uma matéria que vai para o lixo. Você não está prejudicando ninguém além do seu próprio bolso. Mas e a outra pessoa? Você está prejudicando a outra pessoa. E a gente não veio aqui para prejudicar. Como diz o texto, nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Então vamos parar de reclamar dos outros, ser mais maduros diante das situações, acreditar mais no ser humano, mais lógico, com prudência e termos, sim, círculos de pessoas que estão perto de nós, que nos façam bem, que nos façam amadurecer, que nos façam crescer, que a gente possa aprender, né? Agora, se eu sou desmiolada, me enfio no meio de gente desmiolada, o que, que eu vou estar aprendendo com isso? Absolutamente nada. Então, o tempo hoje, o tempo é aqui e agora. Ou amanhã a gente não sabe se vai ter. A gente não sabe se vai ter daqui a um segundo. Eu posso desligar aqui, capotar e acabou. Então, o momento é agora, é já. Vamos mudar. As coisas estão aí acontecendo para tudo que é lugar. A gente está vendo que esse ano tem El Niño,
tá tendo terremoto onde não tinha, tem gente morrendo onde nunca se imaginou que pudesse ter morte. Olha, tá acontecendo de tudo avisando pra gente. Os tempos são outros, mudanças estão acontecendo. E a gente? Não vai amadurecer, não? Temos que amadurecer perante o amor ou a dor. Mas já passou da hora.